antes de Freud, tem um antes de Freud e um depois de Freud, né? Na questão Sim. da interpretação de sonhos. Porque o Freud é muito metódico, então ele foi desmistificando, né, todos os tipos de sonho. Então a pergunta é assim: então os sonhos sempre foram historicamente vistos por várias culturas de uma forma meio mágica, né, que é o que você falou que é o pensamento mágico. Sim. Dependendo da cultura, até assim, adivinhatório, né? Tem os sonhos premonitórios, né? Aí os sacerdotes, né, que faziam as profecias para os reis, enfim. Então, depois de Freud, né, a partir de sua obra, Interpretação de Sonhos, passou então a se desmistificar o sonho e a usá-lo realmente, quer dizer, é uma proposta de Freud, né, de usá-lo como uma ferramenta extremamente importante para o trabalho do analista, né? Então eu queria que você falasse dessa, como que era e como que é agora. Olha, os sonhos eram muito importantes na antiguidade. Se a gente for ver a Grécia Antiga, a Roma Antiga, eles têm uma importância central, né? Os oráculos, eles eram os grandes interpretadores dos sonhos. Os faraós, né? Os grandes chefes de Estado, vamos colocar assim, da antiguidade, consultavam esses sábios para, inclusive, tomar decisões a partir dos sonhos. Só que, né, então, eles sabiam que o sonho tinha algo a revelar. Só que eles achavam que os sonhos revelavam algo sobre o futuro, sobre as coisas como deveriam andar e tal. E muitos deles, inclusive, baseavam as suas decisões a partir dos sonhos e da interpretação que tinham em relação a isso. Com o tempo, principalmente com a época mais obscura da humanidade, que é a Idade Média, foi se perdendo gradualmente o interesse pelos sonhos. Ele foi sendo deixado de lado. E como a Idade Média durou mais de 1000 anos na Europa, né, ele foi realmente abandonado. E se perdeu muito com isso em Eu termos. acho que ele tinha uma conotação obscura, né, de um lado sombrio da pessoa, talvez. Exato, perfeitamente, exatamente isso, né? Até pecaminosa, né? Porque justamente, porque vem os desejos, né? Aí vai para fogueira, né? E como os sonhos trazem desejos que aquela cultura católica repressora, bastante, né, forte, intensa, baseada numa culpa muito repressora, não permitia, queria tirar completamente da consciência das pessoas, até para controlá-las melhor, foi se, como é que eu vou dizendo? Quase que criminalizando os sonhos, né? Sim, E verdade. com a descoberta, o início da ciência, mais, né, principalmente na Alemanha, que foi o grande polo científico do final do século XIX, voltou-se a prestar mais atenção aos sonhos. Só que nenhum dos cientistas, nenhum dos médicos que se ocuparam disso no final do século XVIII e durante o século XIX conseguiu entender verdadeiramente os sonhos. Davam explicações reducionistas, né, como se necessidades físicas inspirassem os sonhos e tal, quase como lá no início da antiguidade, como alguns filósofos também davam esse tipo de conotação aos sonhos. O que o Mas Freud... acho que muitos leigos também fazem isso. Até Muitas hoje pessoas, fazem isso. até hoje as pessoas acham ainda, eu sonhei com isso, então vou jogar no macaco. Eu não sei o quê. Acham que os sonhos, né? Eu sonhei com fulana, então acho que vai Tu acontecer tive alguma dor de peito, coisa. eu sonhei com tal coisa. Tu tive dor de Isso, barriga, por isso que eu sonhei com isso. Né? isso. Tem esse tipo de conotação também. Né? Que mais Aham, é que os teóricos da época eles levantavam a respeito do assunto. O que o Freud sim. traz de diferente, Maria? Ele coloca o sonho como um fenômeno psíquico.
um fenômeno psíquico completamente diferente de qualquer outro, que é passível de interpretação.